Desenterrado das sombras do passado, artefatos da Segunda Guerra Mundial continuam a revelar segredos e narrativas cruciais de um dos capítulos mais impactantes da história da humanidade, como as 42 tentativas de matar Adolf Hitler e muito mais. Esse vídeo investiga as 13 descobertas mais incríveis da Segunda Guerra Mundial. Então vem com a gente, porque você vai ficar chocado. Número 13. Exército Fantasma. Em meio à carnificina e destruição da Segunda Guerra Mundial, uma operação conhecida como Exército Fantasma desempenhou um papel crucial, embora menos conhecido, na vitória dos aliados, compreendendo uma variedade de artistas, atores, arquitetos e engenheiros. O 23º Quartel-General das Tropas Especiais dos Estados Unidos, exército especializado em engano tático. O Exército Fantasma foi encarregado de enganar o inimigo, criando a ilusão de forças aliadas maiores, usando uma mistura de enganos visuais e rádio. Eles desviaram com sucesso a atenção e os recursos alemães, criando vantagens táticas para os aliados em várias ocasiões. O seu engano visual foi conseguido através do uso de tanques infláveis, aeronaves falsas e até mesmo edifícios falsos, imitando de forma convincente a presença de instalações militares de grande escala. O engano sônico envolveu o uso de alto-falantes poderosos transmitindo os sons de tropas e máquinas, enquanto o engano de rádio consistia em operações transmitindo relatórios fabricados e ordens. Embora oficialmente classificados até a década de 1990, o impacto do Exército Fantasma na guerra foi bastante significativo. É acreditado por salvar milhares de vidas ao desviar as forças alemãs, especialmente durante os estágios finais da guerra. Hoje, as estratégias engenhosas do Exército Fantasma são comemoradas em documentários e museus. Um projeto de lei está atualmente sendo considerado no Congresso dos Estados Unidos para conceder ao Exército Fantasma uma medalha de ouro do Congresso, reconhecendo as suas contribuições inestimáveis por meio desses esforços contínuos. O legado do Exército Fantasma continua a viver, destacando a importância da criatividade e da engenhosidade na guerra. Número 12. O Trem Dourado Nazista. Uma das lendas duradouras da Segunda Guerra Mundial é a história do Trem de Ouro Nazista, conforme a história de 1945, quando as forças aliadas avançaram. Um trem alemão carregado com joias de ouro e artefatos de valor inestimável foi despachado da Polônia. Esse trem blindado e fortemente guardado supostamente desapareceu em uma rede de túneis sob as montanhas da Coruja. Parte do misterioso projeto Risa, um enorme projeto de construção iniciado pelos nazistas. O interesse no Trem do Ouro intensificou-se em 2015, quando 2 caçadores de tesouros alegaram tê-lo localizado em um túnel escondido usando radar de penetração no solo. No entanto, investigações subsequentes não encontraram nenhuma evidência que pudesse apoiar essas informações, alimentando ainda mais os debates em torno da existência do trem. Os céticos argumentam que o Trem do Ouro nada mais é do que um mito, uma amálgama de rumores do pós-guerra, e apoiadores de boatos, no entanto, afirmam que há evidências circunstanciais suficientes, incluindo relatos de testemunhas e até nazistas. A lenda do Trem do Ouro Nazista serve não apenas como uma cativante história do tesouro, mas também como um lembrete dos saques realizados pelos nazistas em toda a Europa. Independentemente de o trem existir ou não, o fascínio contínuo pela história ressalta o impacto duradouro da Segunda Guerra Mundial em nossa imaginação coletiva, oferecendo um mistério tentador entrelaçado com intriga histórica. Número 11. A Máquina do Enigma. Emergindo como um dos símbolos mais icônicos da quebra de código da Segunda Guerra Mundial, a máquina Enigma incorpora a profunda influência da criptoanálise no curso da guerra. Esse intricado dispositivo, desenvolvido pelo engenheiro alemão Arthur Scherbius no início do século XX, foi inicialmente criado para uso comercial, mas os militares alemães logo reconheceram seu potencial para comunicação segura, adaptando-o em uma ferramenta complexa para criptografar mensagens que pareciam impenetráveis. As máquinas Enigma vinham em vários modelos, todos operando com o mesmo princípio fundamental, uma série de rotores mecânicos giratórios que embaralham textos simples com mensagens em uma cifra elaborada. Quando militares alemães usaram o dispositivo, eles implementaram camadas adicionais de complexidade, adicionando mais rotores e uma placa de plug que permitiu uma maior permutação das letras. A aparente invencibilidade do Enigma tornou-o uma arma formidável no arsenal alemão, permitindo-lhes transmitir estratégias e informações com segurança.
Esse véu de sigilo criptográfico desempenhou um papel crucial em suas operações militares. Desde ataques de submarinos no Atlântico até os seus movimentos na frente oriental após a guerra, numerosas máquinas Enigma foram encontradas e agora são exibidas em museus ao redor do mundo. Essas relíquias da Segunda Guerra Mundial são um testemunho da batalha intelectual que travou junto com a guerra física, lembrando-nos para sempre da interação vital entre a inteligência tecnológica e a guerra. Você sabia que houve 42 tentativas para matar Adolf Hitler? Mas aqui está o segredo. Nenhuma delas foi bem sucedida. A pergunta que fica é: será por quê? A resposta vai te surpreender e te deixar ansioso para descobrir o que aconteceu nas sombras da história. Então fique até o final para desvendar esse mistério intrigante. Número 10. A Sala de Âmbar. Apelidada de a oitava maravilha do mundo, a Sala de Âmbar é um dos mistérios mais intrigantes da Segunda Guerra Mundial. Originalmente construída no século XVIII no Palácio de Catarina, perto de São Petersburgo, Rússia, a sala era uma obra-prima da arte barroca adornada com mais de 6 toneladas de painéis âmbar, revestidos com folhas de ouro e espelhos. Em 1941, durante a invasão nazista da União Soviética, a sala âmbar foi desmontada e transportada para Königsberg para que pudesse ser então reconstruída. No entanto, quando a guerra terminou, a sala âmbar acabou desaparecendo. O seu desaparecimento provocou numerosas teorias e extensas pesquisas, nenhuma das quais revelando conclusivamente o seu destino. A sua localização, quer tenha sido destruída escondida ou em mãos privadas, continua a iludir historiadores e caçadores de tesouros. No entanto, uma réplica meticulosamente elaborada na Sala de Âmbar foi projetada, o resultado de um esforço de 2 décadas de artesãos alemães e russos, e foi inaugurada em 2003 no Palácio de Catarina. Enquanto o destino da Sala de Âmbar original permanece um mistério, a sua réplica continua a deslumbrar os visitantes. Número 9. Pergaminhos do Mar Morto. Embora não esteja diretamente relacionado ao conflito, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto durante a Segunda Guerra Mundial moldou significativamente nossa compreensão da história e da religião antigas. Encontradas acidentalmente por pastores beduínos em 1947, próximo das margens do Mar Morto, esses pergaminhos contêm as cópias mais antigas conhecidas do hebraico, os livros da Bíblia, juntamente com outros textos e documentos judaicos detalhando a vida no período do Segundo Templo. A turbulência da guerra inicialmente impediu a pesquisa e a compreensão desses tesouros antigos. Somente na década de 1950, uma equipe dedicada de estudiosos pôde estudar minuciosamente os pergaminhos, revelando o seu significado. Os textos forneceram informações valiosas sobre o judaísmo e o cristianismo primitivo, influenciando o pensamento acadêmico sobre a exatidão bíblica, as crenças religiosas e o contexto da vida de Jesus. Os pergaminhos foram encontrados em 11 cavernas, com a última descoberta feita em 1956. Nos últimos anos, os avanços tecnológicos permitiram novos métodos de exploração e também de preservação, levando a descobertas adicionais na região. Hoje, a maioria dos manuscritos do Mar Morto estão nas coleções das autoridades de antiguidades de Israel e no Santuário do Livro, parte no Museu de Israel em Jerusalém, e alguns permanecem nas mãos de colecionadores particulares. Apesar dos debates em andamento sobre as origens e interpretações dos pergaminhos, a sua descoberta continua sendo um dos achados arqueológicos mais significativos do século XX e para sempre ligado à tumultuada era da Segunda Guerra Mundial. Número 8. Bunker da Fúria de Hitler. No coração de Berlim, no subsolo, ficava o Bunker da Fúria de Hitler, um complexo de abrigos antiaéreos onde Adolf Hitler passou os seus últimos dias. Construído como parte da chancelaria de Reich, o Bunker da Fúria foi o epicentro do regime nazista nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. O bunker consistia em uma série de salas, incluindo alojamentos para Hitler e os seus associados próximos, salas de conferência e até um consultório médico particular. Quando o Exército Vermelho invadiu Berlim em 1945, Hitler, juntamente com vários dos seus assessores e sua companheira Ava Braun, refugiaram-se no bunker. Foi aqui, em 30 de abril de 1945, que Hitler e Braun supostamente cometeram suicídio. Hoje, a localização do Funke-Bunker está marcada por um quadro informativo em um estacionamento perto do Memorial do Holocausto. O governo alemão resistiu aos apelos para escavar ou comemorar o local mais extensivamente para evitá-lo, tornando-se um ponto focal para o sentimento neonazista.
Apesar de sua mínima presença física, hoje o Bunker da Fúria continua a ser um símbolo do capítulo final da ditadura de Hitler. É um lembrete arrepiante do caminho destrutivo seguido pelo regime nazista e do impacto catastrófico que teve no mundo. A história sombria ligada aos seus remanescentes continua a fascinar historiadores e também muitos entusiastas da Segunda Guerra Mundial, ressaltando a sombria realidade dos últimos dias de Hitler. E antes de irmos para a sexta descoberta aterrorizante sobre a Segunda Guerra Mundial, já deixa o seu like aqui embaixo. Número 7. Os arquivos de Bad Arolsen. Aninhado na pequena cidade alemã de Bad Arolsen, encontra-se uma coleção despretensiosa de edifícios, que abrigam o arquivo mais abrangente do mundo sobre as vítimas e também sobre os sobreviventes do regime nazista. Os arquivos, também conhecidos como Serviço de Rastreamento Internacional, possuem mais de 30 milhões de documentos detalhando os horrores do Holocausto, trabalho forçado e deslocamento durante e após o regime. A Segunda Guerra foi originalmente estabelecida pela Cruz Vermelha para rastrear pessoas desaparecidas. Após a guerra, o escopo do arquivo foi ampliado para preservar registros de campos de concentração e também de extermínio, guetos e prisões da Gestapo, entre várias outras situações. Esse extenso banco de dados tem sido fundamental na pesquisa e nos esforços de restituição, ajudando a estabelecer fatos e verificar as vítimas. Os arquivos não eram totalmente acessíveis ao público até 2007, devido a preocupações com a sua privacidade. Desde então, tornaram-se um recurso vital para os historiadores, investigadores e também para os familiares das vítimas, oferecendo um vislumbre da escala e da natureza sistemática das atrocidades nazistas. O projeto de digitalização de arquivos, lançado em 2016, permitiu que esses registros alcançassem um público global por meio de iniciativas. Esses arquivos servem como um poderoso lembrete dos horrores do Holocausto e a importância vital da verdade histórica no combate à negação e à distorção. À medida que os números de sobreviventes do Holocausto diminuiu, o arquivo garante que as suas histórias e as de milhões de vítimas continuam a ressoar, prestando testemunho de um dos períodos mais sombrios da história. Número 6. O Ouro de Yamashita. No reino dos mistérios da Segunda Guerra Mundial, a história do Ouro de Yamashita ocupa um lugar de destaque em homenagem ao general Tomoyuki Yamashita, o comandante japonês nas Filipinas. Essa lenda fala de grandes quantidades de ouro e outros itens de guerra supostamente escondidos em uma complexa rede de túneis e também de cavernas no final da guerra. De acordo com a história, o ouro originou-se de países do Sudeste Asiático ocupados pelas forças imperiais japonesas e foi supostamente saqueado e trazido para as Filipinas, com a intenção de despachá-los de volta para o Japão. No entanto, quando a maré da guerra se voltou contra o Japão, o tesouro estava supostamente escondido, aguardando recuperação que nunca veio. A lenda acabou dando uma guinada significativa no início dos anos 1970, quando um serralheiro filipino chamado Rogério Roxas afirmou ter encontrado parte do tesouro. Houveram batalhas legais com o então presidente filipino Ferdinand Marcos, que supostamente confiscou a sua descoberta e trouxe a atenção internacional para a história. Apesar de extensas pesquisas e relatórios esporádicos de multas de tesouros, nenhuma evidência substancial foi produzida para verificar de fato a existência do ouro de Yamashita. No entanto, o fascínio do tesouro perdido continua a atrair caçadores de tesouros e a alimentar inúmeras teorias de conspiração, enquanto os céticos argumentam que a lenda é um produto das dificuldades econômicas do pós-guerra e também do pensamento positivo. Outros a veem como um lembrete sombrio dos vastos crimes de guerra que foram cometidos pelas forças imperiais japonesas. Quer o tesouro exista ou não, a lenda do ouro de Yamashita continua sendo um capítulo fascinante na narrativa complexa e muitas vezes enigmática da Segunda Guerra Mundial. Número 5. Destroços do USS Indianapolis. O naufrágio do USS Indianapolis durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial continua sendo um dos incidentes mais trágicos da Marinha dos Estados Unidos. Após a entrega de componentes da pequena bomba atômica à ilha Tinian, o navio foi bombardeado por um submarino japonês no mar das Filipinas em 30 de julho de 1945. Dos quase 1.200 tripulantes, apenas 316 sobreviveram. Muitos deles morrendo devido à exposição, desidratação e ataques de tubarão
Tubarão. Os destroços do USS Indianapolis permaneceram desconhecidos por mais de 70 anos. A sua localização foi encontrada em 2017, com a ajuda da tecnologia e também esforços de uma equipe de pesquisa civil liderada pelo cofundador da Microsoft, Paul Allen. Os destroços estavam localizados a mais de 5 quilômetros abaixo da superfície do oceano. A descoberta do USS Indianapolis trouxe uma sensação de encerramento para os sobreviventes e também para as famílias das vítimas, que serviam como um lembrete claro da viagem do navio e também dos sacrifícios feitos por aqueles a bordo. O naufrágio é agora considerado um túmulo de guerra com esforços contínuos para protegê-lo e também para preservá-lo, como um dos naufrágios mais emblemáticos da Segunda Guerra Mundial. Número 4. Naufrágio do Bismarck. Um colossal navio de guerra construído pela Alemanha nazista representa um dos capítulos navais mais significativos da Segunda Guerra Mundial. Com seu designer de última geração, formidável poder de fogo e blindagem pesada, o Bismarck representa uma ameaça considerável às rotas marítimas aliadas, tornando a sua destruição o objeto principal do navio. O naufrágio começou com a infame Batalha do Estreito da Dinamarca em maio de 1941, onde o Bismarck e o cruzador Prince Eugen enfrentaram os navios britânicos HMS Hood e HMS Prince of Wales. Neste encontro, o Bismarck afundou o capô, marcando uma das perdas navais mais devastadoras da guerra para os britânicos. Após essa vitória, o Bismarck tentou escapar da frota britânica perseguidora em direção à segurança da França. Em 27 de maio, os navios de guerra britânicos King George V e Rodney, juntamente com os cruzadores Norfolk e Dossuker, alcançaram o Bismarck e então iniciaram um ataque implacável no meio da manhã. O Bismarck estava afundando. Em 1989, os destroços foram encontrados pelo arqueólogo subaquático Robert Ballard. Esses destroços estavam descansando a uma profundidade de quase 4,7 quilômetros. Os restos do navio são um lembrete preocupante da escala e a intensidade da guerra naval na Segunda Guerra Mundial. Número 3. Os Maus Tanque. O Panzer E-8, mais conhecido como Maus, foi projetado por Ferdinand Porsche e encomendado por Adolf Hitler. O tanque é conhecido como o veículo de combate blindado totalmente fechado mais pesado já construído, pesando impressionantes 188 toneladas. Ele foi projetado para perfurar as linhas inimigas, permanecendo impermeável ao atacar. Além disso, abrigava um poder de fogo formidável, incluindo um canhão principal de 128 mm, capaz de destruir qualquer tanque aliado. No entanto, o seu peso colossal também apresentava problemas práticos significativos, incluindo baixa velocidade, alto consumo de combustível e incapacidade de cruzar a maioria das pontes. Um dos protótipos de Maus foi capturado pelo Exército Vermelho durante os estágios finais da guerra e foi parcialmente destruído por sua tripulação alemã para evitar sua captura. Um protótipo foi restaurado usando peças do outro protótipo, que agora está exibido no Museu de Tanque Kumbika, em Moscou, na Rússia. Bom, se você chegou até aqui, eu te dou os parabéns. Isso significa que está pronto para desvendar o mistério das 42 tentativas para matar Hitler. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça nessa história intrigante. Número 2. Tesouro do SS Gersopa. A história do SS Gersopa e sua carga preciosa é um dos tesouros mais extraordinários encontrados ligados à Segunda Guerra Mundial. O navio mercante britânico, carregado com uma enorme horda de barras de prata, foi afundado por um submarino alemão em 1941. Ele permaneceu intacto no fundo do Oceano Atlântico por mais de 7 décadas, antes do seu tesouro ser finalmente trazido de volta à superfície. O Gersopa foi inicialmente implantado para a empresa britânica de navegação a vapor da Índia, mas foi alistado ao serviço do Ministério de Transporte do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Em dezembro de 1940, embarcou de Calcutá, na Índia, com uma carga significativa de chá, ferro e prata. A prata totalizando cerca de 200 toneladas. Era uma mistura de metais preciosos de propriedade privada e lingotes de propriedade do governo, destinada a aumentar os cofres de guerra do Reino Unido. Em fevereiro de 1941, enquanto tentava chegar a Galway, na Irlanda, o navio, com pouco combustível e castigado por mares agitados, foi separado do seu comboio. Um submarino alemão, o U-101, avistou o Gersopa isolado e acabou bombardeando a embarcação, fazendo com que o navio afundasse rapidamente. Das 85 pessoas a bordo, apenas uma sobreviveu, tornando-o de volta à terra após 13 dias em um barco salva-vidas. A operação de salvamento realizada entre 2012
2012 e 2013, recuperou mais de 99% da carga de prata registrada, mais de 110 toneladas, tornando-se a maior recuperação de metais preciosos de um naufrágio. A incrível profundidade e as condições desafiadoras do local do naufrágio exigiu o uso de veículos sofisticados, operados remotamente e de outros equipamentos de alto mar de última geração. E o nosso número 1, 42 tentativas de matar Adolf Hitler. Documentos recentemente desclassificados lançam nova luz sobre as tentativas de assassinar Hitler. Havia 42 parcelas conhecidas. Adolf Hitler era talvez o homem mais temido e desprezado do século XX. Não é de se surpreender que tenham havido mais de 40 atentados documentados contra a vida de Hitler. Os assassinos variavam de simples artesãos a soldados de alta patente nas forças armadas do próprio Führer. Como uma das figuras mais vis da história conseguiu sobreviver a tantas tentativas de assassinato, hein? Essa é uma boa pergunta, né? Homens-bombas suicidas, atiradores infiltrados, estrelas de cinema femininas, ataques aéreos, foram só algumas das diversas tentativas para matar Adolf Hitler. E agora eu pergunto para você, quais dessas 13 descobertas aterrorizantes da Segunda Guerra Mundial você achou a mais interessante, hein? Conta pra gente nos comentários abaixo. O vídeo de hoje tá ficando por aqui. Muito obrigado por você nos assistir e eu te espero no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá!